noite, continue ligadinho aqui na Rede Super, porque a partir de agora você acompanha ao vivo a tudo que acontece aqui no culto da Igreja Batista da Lagoinha com o pastor Márcio Valadão. Qualquer lugar é um lugar de culto. Então você vai voltar para o seu irmão que está aí perto de você e vai dizer: meu irmão, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Abençoe seu irmão, traga para ele uma palavra de bênção, traga para ele uma palavra de vitória, traga para ele uma palavra de unção. Fale para ele: meu irmão, hoje Deus tem uma palavra para a sua vida. Meu irmão, hoje Deus tem uma mensagem para você. Nesta noite, nesse local, Deus trouxe você aqui para você experimentar mais do que Ele tem para a sua vida. Você está no lugar certo, junto com as pessoas certas, para esse momento de louvor e de adoração ao Senhor. O pastor Rony, mais o pastor Natal, eles estarão com aquele cálice lá fora, na entrada da torre, e se você tem um pedido de oração, você pode colocá-lo lá, e durante 7 dias, nós estaremos invocando a graça do Pai e a unção do Senhor, para que haja realmente a resposta para a sua vida. Tome a sua Bíblia, levante a sua Bíblia, bem alto e diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. Outra vez: essa é a minha Bíblia. Eu posso o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Levante a sua Bíblia, continue com ela levantada. Pai, nós nos unimos, ó Deus, firmados em Tua palavra. Senhor, que nesta noite Tu possas encontrar Teus filhos com o coração faminto, Teus filhos com o coração desejoso de ouvir a Tua voz, Teus filhos, ó Pai, com o coração faminto de ouvirem, ó Pai, a resposta daquilo que os corações buscam nesta noite. Senhor, em nome de Jesus o Nazareno, mova a Tua presença em nosso meio, que haja tanta liberdade, ó Espírito Santo, que esta seja uma noite de céus abertos, uma noite, ó Pai, onde os nossos corações venham ser envolvidos pelo Teu coração. Senhor, para que tal aconteça, Senhor, que a realidade da Tua presença seja tão sensível, ó Pai, a cada vida, a cada irmão. Pai, que haja a Tua bênção sobre os que irão ministrar, sobre a orquestra, sobre os cantores, sobre os dançarinos. Eu abençoo, Pai, os diáconos. Eu abençoo quem estará cuidando do som, do vídeo, das placas. Eu abençoo aqueles que estão na Rede Super, trabalhando agora, Pai, para levarem, ó Pai, essa celebração para mais de 300 cidades no Brasil e ao mundo inteiro pela internet. Senhor, eu quero abençoar em Teu nome, Pai, cada classe da escola dominical. Quero abençoar desde o berçário até os adolescentes reunidos agora. Quero abençoar em Teu nome aqueles que em suas casas estarão conosco, ó Pai, nesta celebração. Que haja, meu Deus, tanta liberdade em Teu Espírito, ó Pai, para que Teu povo possa adorar-Te em verdade e em espírito. Dá-nos a cobertura do Teu sangue, é que não haja, Pai, espaço nessa reunião para qualquer interferência das trevas. Faça isto, Senhor, porque oramos no nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir aquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Aplauda-o, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus, Ele é digno de adoração. Eu e você existimos para louvá-lo. Por mais que as circunstâncias digam não, mas que eu e você possamos dar o nosso melhor nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Celebremos com júbilo ao nosso Deus, com danças e com braços de vitória. Só Ele é digno de adoração. Batendo palmas, entronizando o Rei, proclamando sua grandeza. Só Ele é Deus em toda a terra, digno de adoração. Em todas as nações clamamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. Aleluia, tu és Senhor. Batendo palmas, entronizando o Rei, proclamando sua grandeza. Só Ele é Deus em toda a terra, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. Tu és digno, Senhor, digno de toda adoração. Aleluia, Deus. Glória nessa noite ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. O louvor, a honra, a glória, o poder para sempre. Declare ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Dê a Ele nessa noite o louvor, a honra, a glória, o poder para sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. O louvor, a honra, a glória, o poder para sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. O louvor, a honra, a glória, o poder para sempre. Em todas as nações levantamos o teu nome.
nome do Senhor. Aleluia. E para mim nessa noite vai ser uma alegria muito grande poder ministrar a próxima canção. Ele é o nosso refúgio no momento da angústia, amém? O socorro bem presente. E há alguns minutos atrás eu recebi uma notícia muito triste da minha casa. Mas eu sei que o Senhor, Ele não perde o controle, querido. Olha para o irmão que está do teu lado. Deus, Ele não perde o controle da nossa história. E nessa noite eu quero convidar você a declarar: com júbilo eu canto, Tu és o meu auxílio, Senhor, socorro bem presente na hora da tribulação. Aleluia. Dê um forte aplauso a Jesus. Glórias ao Teu nome, Deus. Sim, Senhor. Exaltamos o Teu nome. Dê o seu melhor a Ele. Aleluia! Declare nessa noite: Tu és o meu auxílio, Tua destra me ampara, a sombra de Tuas asas eu canto. Júbilo eu canto, rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em Teu esconderijo eu canto. Júbilo eu canto, e o Teu povo celebre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus em quem apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encheram do Seu louvor. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Tu és o meu auxílio, Tua destra me ampara, a sombra de Tuas asas eu canto. Com júbilo eu canto, rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em Teu esconderijo eu canto. Com júbilo eu canto, e o Teu povo celebre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encheram do Seu. Celebre esse Deus vivo e poderoso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará, nos dará vitória. O choro pode durar, mas a alegria vem. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. A palavra diz que muitas
muitas são as aflições do justo, porém de todas o Senhor o livra. Amém, amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, nós confiamos em ti, exaltamos o teu nome. Aleluia, aleluia. Cantem de júbilo ao Deus que nos livra da morte. Cantem de júbilo ao Deus que é o Pai dos órfãos. Cantem de júbilo ao Deus que é juiz das viúvas. Cantem, cantem, cantem de júbilo ao Deus que liberta o pobre. Cantem de júbilo, cantem de júbilo ao Deus que sara o doente. Cantem, cantem de júbilo ao Deus que salva. Eu creio, Senhor. Cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem, cantem nessa noite. Cantem, 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 cantem. Com júbilo eu canto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia, Deus se renova, mão poderosa, sempre se levantará para a vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela, eu creio. Deus se renova, mão poderosa, sempre se levantará e nos dará vitória. Confiamos em ti, Senhor. Lembrados de louvor a esse Deus, Deus vivo e poderoso. Exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Aleluia, porque Ele nos libertou. Louvado seja o teu nome para sempre, Pai. Te engrandecemos, te exaltamos, Senhor, esta noite propícia para levantarmos o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Exaltamos o teu nome, Senhor. Com meus lábios eu te louvarei, minhas mãos eu levantarei, com meu coração eu te adorarei, com meu coração eu te servirei, e com meus lábios eu te louvarei, minhas mãos eu levantarei, com meu coração eu te adorarei, com meu coração eu te servirei, porque antes eu era perdido pecador, mas o teu amor me conquistou, porque antes eu era escravo do pecado, teu perdão me libertou. Dance na presença dele, te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Se o inimigo vem me acusar, o meu passado quer me condenar, em tua palavra eu confiarei, em teu perdão me refugiarei. E se o inimigo ele vem me acusar, ou ele quer
adorarei. Em teu perdão me refugiarei. Porque antes eu era perdido pecador, mas o teu amor me conquistou. Porque antes eu era escravo do pecado, me libertou. Celebre-o, adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Eu te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Ofereça a ele uma dança. Porque antes eu era perdido pecador, mas o teu amor me conquistou. Porque antes eu era escravo do pecado, me libertou. Levante sua mão e declare: te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Eu te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Dê um forte aplauso a ele. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor, queremos te adorar. Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome para sempre, Pai. Exaltado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia, Deus. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos. Sim, Deus. Contemple-o, contemple-o, contemple-o nessa noite. Oh, eu só quero te adorar. Te adorar. Nesse lugar, aleluia, Deus. Exaltamos, Pai, glorificamos o teu santo nome para sempre, Deus. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar.
dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare, só me resta te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. A igreja pode declarar: eu nasci pra ti. Te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra ti. Sim, Deus, sim, Senhor. Eu nasci pra ti adorar, te adorar. Sim, Senhor. Eu nasci. Sim, Senhor, pra louvor da tua glória, Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido e exaltado pra sempre. Aplauda bem forte esse Deus vivo e poderoso. Aleluia, aleluia. Aleluia. Tome a sua Bíblia e abra comigo no Salmo 148. E depois queria que nós cantássemos um cântico, mas a orquestra toda tem que tocar. Escolha a música, Sérgio, que nós vamos cantar. Semana passada eu assisti um vídeo no YouTube e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi até hoje. Era um pregador e ele estava trazendo a mensagem, o cântico das estrelas. Ou seja, os cientistas conseguem chegar até milhares, milhões de anos-luz. E as estrelas, há um ruído, elas cantam. Logo depois,
um espetáculo das baleias enormes, e aqueles cânticos das baleias. Quando você ouve um canarinho cantando, você acha que ele está cantando para mim. Não, ele está cantando é para Deus. Ou seja, não há um instante sequer, que toda a natureza não esteja exaltando e louvando o Senhor. É aquele pregador, à medida que eu assistia esse vídeo, ele falava assim: olha, pense você, se você fosse Deus, ouvindo toda a sua criação cantar para você, ininterruptamente, os sons, sabe, tudo tem som, tudo. Quando você ouve as ondas batendo na praia, aquele ruído, aí você diz: que coisa, é a maneira do mar louvar o Senhor. Quando o vento sopra, quando as árvores balançam. Por isso o Salmo 148 diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Verso 7: louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia, aleluia. Domingo passado, esperem um pouquinho. Domingo passado eu estava lá no Amazonas. Que risão que tem lá. E algo tão bonito, vendo os botos pulando. Aí a gente pensa, se ele está pulando para mim. Não, ele está pulando para Deus. Ou seja, cada salto dele é semelhante quando você levanta as mãos e aplaude o Senhor. Ou seja, tudo que Deus fez. A palavra diz que tudo que Deus fez, Ele fez para o louvor da sua glória. O homem que estragou a vida, o homem que voltou suas costas para Deus, mas quando o homem novamente volta as costas para o Senhor, aí ele sabe. Nós temos ensinado isso aos irmãos: o culto não acontece aqui, o culto não começou às 18 horas, no momento quando você se converteu, naquele momento quando você disse: Jesus entra na minha vida, quando explodiu dentro de você a vida eterna, e você passou a ser templo do Espírito Santo. Tudo que você faz, seja em palavras, seja em atos, seja em pensamentos, tudo é uma forma de culto a Deus. Tudo. Por isso que a fé cristã, nós não temos um dia de culto, não temos um lugar especial de culto, e na nossa fé também não existe um homem sagrado. Ou seja, todos os dias para nós são dias de adorar o Senhor. Em qualquer lugar, seja nesse ambiente que estamos, onde você passar, querido,
ali se transforma numa catedral para você adorar o Senhor. Todos os dias. Quando eu via ali no Amazonas, aquelas árvores enormes, tão lindas, e o vento, sabe? Aquela escuridão, as estrelas, e as estrelas cantam para Deus. Você vê uma formiguinha, ela existe para Deus. Guarde isso no seu coração. E nós vamos cantar agora. Procure perceber como se você fosse Deus, recebendo o louvor que vai sair dos seus lábios. Amém? Então todos vamos ficar em pé agora. E vamos, com essa compreensão que recebemos, celebrar aquele que é digno de glória. Se você vê alguém sentado, filho, fique de pé para adorar o Senhor. E vamos adorá-lo cantando. Quando eu te chamar, toda vez que eu chorar, minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. Então eu vou te chamar, em teus braços me lançar, mesmo sem enxergar, confio em um Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus fiel. Hoje podes curar e demônios expulsar.
Aleluia. A Bíblia diz: se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Nesse instante, nós vamos colocar os pedidos de oração no coração desse Deus fiel. Nosso Deus é fiel. Pastor Nilceu vai levantar esse clamor agora. Não significa que o Senhor vai atender os pedidos só de quem colocou nesse cálice. Não é assim. Deus é fiel. Nós escrevemos os pedidos, não é para Deus descobrir a minha necessidade, Ele já sabe. É para nós sabermos que Ele sabe. E nós sabemos que para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que Tu és. Tu és o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. E é neste Deus maravilhoso que nós cremos. É nesse Deus maravilhoso que está colocada a nossa confiança. Porque esse Deus maravilhoso, Ele nunca falhou. E Ele nunca falhará. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ah, Senhor, como somos gratos a Ti por tudo que tens feito na nossa vida, Senhor. Ah, Senhor, que seria de nós se não fosse a Tua misericórdia sobre nós? O salmista já disse ao Pai: se não fosse a Tua misericórdia, os nossos inimigos os teriam engolidos vivos. Mas, Senhor, a Tua misericórdia é que tem nos sustentado. Agora, ó Pai, esses pedidos de oração, Tu conhece cada um deles, Senhor. Tu conhece cada pessoa que escreveu as suas necessidades. E Tu conheces também, Senhor, a necessidade de cada um, ó Pai. E Tu és o mesmo Deus que conhece as necessidades, o Deus capaz de supri-las. E nós apresentamos a Ti agora, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Apresentamos, Senhor, todos esses pedidos e confiamos em Ti, Senhor, porque, Senhor, essas pessoas que colocaram esses pedidos aqui, muitas delas, Senhor, já esgotaram todas as suas esperanças no homem, no sistema, no mundo, na medicina, na justiça, e eles confiam somente em Ti, Senhor, porque Tu és o Deus fiel. Nós proclamamos mais uma vez a Tua fidelidade. Atende, ó Pai, atende a cada pedido que nós entregamos a Ti, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia! Vamos aplaudi-lo mesmo. Deus fiel, Tu és. Vamos assentar, queridos. Eu queria que você tomasse a nossa revista por um instante. Nela você vai encontrar as oportunidades de celebrações durante essa semana. E temos aqui um testemunho tão bonito daquilo que foi a gravação do CD Creio, ali em Manaus. Foi algo tão lindo. Manaus é uma cidade que tem cerca de 1.900.000 pessoas. Uma cidade bem grande. Mas Deus fez algo que só Ele poderia fazer. Cerca de 800.000 pessoas saíram pelas ruas de Manaus, marchando, exaltando o nome do Senhor. Lá em Manaus tem uma área semelhante àquela do Rio, que é chamado Sambódromo. E nós mudamos o nome daquele lugar de Sambódromo para Santódromo, ou seja, um lugar santo. E ali, cerca de 350.000 pessoas
estavam ali. E algumas ficaram durante chegaram de manhã, e a reunião terminou perto da meia-noite. Ficaram ali praticamente o dia todo. Manaus é uma cidade assim muito quente, muito. Chove todo dia, praticamente. 35 graus, 37, bate 40, é alguma coisa que o povo é acostumado. Mas nesse dia, a temperatura ficou em 27. Sabe quanta chuva caiu? Nenhuma. Foi algo celestial, algo glorioso. Um coral com cerca de 10.000 pessoas cantavam junto com o Diante do Trono os hinos, a glória do Pai. Vendo aquele povo ali celebrando o nome do Senhor, e no boletim você vai encontrar, na página número 9, você vai encontrar algumas fotos tão lindas que o nosso querido irmão Jean tirou. 9, 10, 11, 12, 13, e foram momentos assim preciosíssimos. E você vai conhecer depois. No domingo passado, eu, pastor Gustavo, Ana Paula, também nosso fotógrafo Jean e alguns irmãos, fomos visitar o nosso trabalho entre os ribeirinhos. São pequenas comunidades na beira do rio, e ali o que vimos foi esse mover assim dos céus tão bonito. Olha na página 13, essa foto aqui desse menino, eu estava pertinho dele, pertinho. E ali a Ana Paula estava cantando, os outros estavam cantando. Esse menininho estava assim, se perdendo em Deus, se deliciando nele. Olha a carinha dele assim, parece que está no céu, né? Assim, ou seja, estava lambuzado de unção, de graça. Nós celebramos nessa viagem 3 casamentos, realizamos 3 batismos, estivemos com os irmãos. Foi algo assim muito bonito, mas muito bonito mesmo, aquilo que Deus fez. Experimentamos também algo assim diferente, porque na volta era não era tão de noite, saímos, era praticamente 6 e pouco, uma viagem seria mais ou menos de 2 horas e pouco de barco, mas o único equipamento que tinha no barco, o barco não tinha um GPS, e aquela escuridão, a única coisa que tinha de equipamento nele era um relógio, para que eu não sei, mas era relógio mesmo, marcar a hora, e aquela escuridão, sabe o que é escuro? Escuro mesmo, e o vento, um frio, mas que a gente ficava encolhidinho, porque achava que só fazia calor, mas aquele frio que cortava mesmo. Mas foi tão bonito ver, como que as pessoas são assim tão capazes, algo que Deus deu. O piloto, aqueles entroncamento assim, entre as árvores, não é? Passava por aqueles caminhos ali, eu ficava pensando, como que ele vai chegar lá? Como que vai chegar? Aquela escuridão. E não é que chegamos, eu estou aqui. Foi algo tão bonito, tão lindo, aquilo que Deus fez. Os irmãos oraram, e eu sei que domingo passado foi algo muito bonito também que Deus fez aqui, e que os irmãos possam continuar sempre honrando, servindo o Senhor. Todos os nossos avisos para essa semana, eles estão aqui. Procure ler realmente o boletim todo. Até eu vou costumar falar a revista, né? Porque eu acostumei 40 anos falando boletim. Então agora os irmãos vão guardar no coração. Na página 6 e na página 7, há uma mensagem bem objetiva, abrindo as janelas dos céus. Existem algumas coisas que nós podemos fazer, e existem algumas coisas que Deus faz. Como abrir as janelas dos céus? Ao ler esse texto, você vai receber tanta bênção também. Quantos aqui conhecem a história do capítulo 11 de João, a ressurreição de Lázaro? Levante a mão. Lembra? Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, havia uma grande pedra que tampava a entrada do túmulo.
As irmãs de Lázaro haviam dito para ele: olha, Jesus já cheira mal. Faz 4 dias que ele morreu. Não tem jeito, não tem jeito. E Jesus disse assim: tirai a pedra. E quando tiraram a pedra, removeram a pedra, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E ele veio. Por que Jesus não fez assim? Soprou e a pedra saiu. Porque aquilo que o homem tem que fazer, Deus não faz. E aquilo que Deus faz, o homem não consegue fazer. O homem podia mover a pedra, podia. E Deus falou para o homem: você vai mover a pedra. Agora, ressuscitar um morto, só Deus é que pode fazer. O que significa isso? Abrir as janelas dos céus. Quando nós trazemos os nossos dízimos ao Senhor, nós estamos abrindo as janelas do céu. Pode parecer estranho isso, mas em Malaquias capítulo 3, traz exatamente essa expressão: abrir as janelas dos céus. E o Senhor disse: eu vou abrir as janelas dos céus. Eu vou derramar sobre você bênção e bênção sem medida. Nós temos aprendido que nós somos apenas só mordomos. Nós não somos donos absolutamente de nada. De nada. Quando nós trazemos nossos dízimos ao Senhor, nós estamos afirmando isso: Senhor, tudo é teu. Tudo é teu. Nós somos apenas teus filhos. E o Senhor tem confiado. Hoje pela manhã, na reunião das 10, nós tivemos um momento tão bonito aqui. Não sei se alguém assistiu pela televisão hoje pela manhã. Tivemos um grupo aqui de prisioneiros, lá da prisão de segurança máxima, Nelson Hungria. Eles tiveram um encontro com o Senhor, a vida foi mudada, transformada. Alguns, assim que você diz, como é um milagre aquele que Deus fez. Houve todo um aparato para eles chegarem aqui. Vieram algemados, as mãos, os pés nas correntes também. E isso aqui hoje pela manhã estava cheio de agentes penitenciários. Tem muitos aqui. Houve toda uma estratégia para eles chegarem. Mas eles vieram. E quando eles chegaram, e no momento eles cantaram algumas músicas. E a primeira música foi aquela: Preciso de Ti. E quando começaram a cantar Preciso de Ti, essa casa ficou assim, tão cheia da glória de Deus. Eu estava ali no meu cantinho, mas eu chorava, vendo aqueles homens. A moça que os trouxe, ela disse: pastor, olha, eles nem sabiam mais usar sapato. Nem sabiam mais usar sapato. Ou seja, tanto tempo usando aquele uniforme, estavam todos assim bonitinhos. E foi algo assim, como nós fomos tão abençoados, sendo bênçãos. Um dos ministérios nossos aqui na igreja chama-se Onésimo. É o ministério com os presos. Nós cremos que o coração do homem pode ser mudado. Por isso nós estamos lá, bem juntinho daqui. Nós temos aqui esse departamento de, como é que chama? Ceresp aqui do lado, né? Aqui. Em cada cela tem um televisor como esse. E eles ficam assistindo a gente. Vamos fazer assim para eles? Estão lá, estão assistindo. Estão ali. Lá na Nelson Hungria, eles assistem, estão aqui. Estão participando. Em tantas outras prisões, mas nós estamos chegando. Ou seja, cada centavo que você coloca no altar do Senhor, a palavra diz: dai, e ser-vos-á dado. E a maior bênção que você pode receber é de ser abençoado. Ou seja, quando você abençoa, volta a bênção. Volta a bênção. Hoje vendo aqueles homens aqui, alguns com
situações assim, tão hediondas, mas experimentar a graça do Senhor, o favor do Senhor. São nossos irmãos hoje. Uma das coisas que mais Satanás coloca no coração das pessoas, quando fala assim, crente, ele já fala assim, é dinheiro. Não. As pessoas Satanás tem colocado exatamente essa situação. Ou seja, hoje, às 24 horas, a Rádio Super, 90.1. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, se você não estiver ouvindo a 90.1, eu vou puxar a sua orelha, hein? Mas olha, não mude, a única rádio que você vai ouvir, você pode ouvir outra. Mas fique às 24 horas, 90.1, vamos falar? 90.1. Você pode estar no engarrafamento, pode ficar 2 horas no engarrafamento, mas se a rádio estiver na 90.1, você está no céu. Está mesmo. Porque o propósito é somente esse. Ou seja, hoje nós temos cerca de quase 200 ministérios distintos. Estamos atuando em mais de 200 áreas. Enquanto estamos aqui, estou lembrando dos nossos irmãos lá no Amazonas, lá nos ribeirinhos ali. Nós estamos lá. Ou seja, quando você coloca o seu dízimo aqui, vai chegar lá naquele lugar. Então, por isso, meu irmão, não deixe de ser fiel ao Senhor. Não deixe de ser fiel. Enquanto nós vamos estar adorando, cantando um novo cântico, eu queria que fosse um cântico que a orquestra tocasse. E pode ser que já tocou hoje, não tem problema. Mas nós vamos estar trazendo o nosso melhor para o Senhor. Levante bem alta a sua mão. E ore comigo dizendo, ó Deus e Pai, abençoe o irmão que está ao meu lado. Pai querido, abra o entendimento dele, para ele ser fiel a Ti, que ele sempre possa Te honrar. Pai celestial, eu quero, nesta noite, trazer o meu melhor e deixar no Teu coração. Em Teu nome, amém. Você vai ler esse texto na página 6 e 7 da revista. Vai ser fiel ao Pai. Se você não veio devidamente preparado para esse momento, tanto no envelope como no boletim, na revista, você tem o nome dos bancos que a igreja tem as suas contas, o número das contas. Hoje, praticamente, cada 3 irmãos, quase 2 irmãos, entregam seus dízimos pelos depósitos bancários. Você pode usar também nas entradas, tem um diácono que tem uma maquininha para fazer a transferência do seu dízimo e da sua oferta. Então vamos celebrar ao Pai. Enquanto os sons vão encher essa casa, toque o coração de Deus, o Pai. E é tão interessante que Jesus, nada passa aos olhos dele, nada. Jesus uma vez estava no templo e viu as pessoas trazendo as ofertas. E veio uma mulher que trouxe 2 moedinhas, 2. Eram insignificantes aparentemente. Jesus chamou os discípulos e disse assim, ela deu mais do que todos. Aí os discípulos perguntaram, como? 2 moedinhas? Aí Jesus falou, ela deu tudo o que tinha. Em outras palavras, quando ela fez esse gesto, Deus falou, o nada com Deus é tudo, mas o tudo sem Deus é igual a nada. Eu creio que no gesto daquela mulher, nunca faltou nada para ela, até o dia que o Senhor a levou. Olhe para o seu irmão e dê um sorriso para ele, fale, meu irmão, você não está chamando de limão não, Deus ama quem dá com alegria, com alegria. Sobe até o céu,
Eu sou livre pelo sangue de Cristo. O inferno estremece, sem poder estar. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Sou vencedor pela cruz. Os meus grilhões todos se quebraram. Cantarei até perder a voz. Vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Aleluia. Oh, que grande amor meu pecado carregou. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. O poder que o ressuscitou hoje habita em mim. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Oh, diga, eu sou livre. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Sou vencedor pela cruz. Os meus grilhões todos se quebraram. Cantarei até perder a voz. Vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. O pecado não pode me dominar. 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 Oh, se você crê, levanta no seu lugar e declara essa verdade. O pecado não pode nos dominar, querido. Ele não pode, não. O pecado não pode me dominar. O pecado não pode me dominar. Sou vencedor pela cruz. Os meus grilhões todos se quebraram. Cantarei até perder a voz. Vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Eu encontrei vitória em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Aleluia! Enquanto os diáconos se aproximam, que bênção, que orquestra maravilhosa. Vamos aplaudi-la? Isso! Glória a Deus! Queridos, o nosso livro da semana é um livro não apenas só para os namorados, é para os casados também. A importância de falar na hora certa, de modo certo. O preço é simbólico, apenas R$1. Eu queria que você pudesse levá-lo, lê-lo, e eu sei que o Senhor estará falando tão claro para a sua vida. Estenda as suas mãos aqui para frente. Pai, santificamos, ó Deus, os dízimos e ofertas, como temos santificado os teus filhos, que têm trazido, ó Pai, com fidelidade e amor, seus dízimos e ofertas. Abençoamos aqueles que durante a semana estarão fazendo as transferências, ó Pai, para que teu reino continue avançando. No nome de Jesus, que eles possam ver
as janelas abertas em teu nome. Amém. Novamente eu queria que você tomasse sua Bíblia e pudesse levantá-la mais uma vez bem alto, mais alto que você puder. E se ao seu lado tem alguém que não trouxe, deixe ele segurar na pontinha, porque hoje nós vamos ler muita Bíblia. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, dizemos amém a essa declaração. Assim seja, Senhor. Sela, Pai, essa verdade em nossos corações, para que nesta noite Tua palavra nos console, nos edifique, nos exorte, possa trazer, ó Pai, a salvação aos perdidos e a reconciliação aos desviados. Ao pregador, ó Pai, conceda-lhe graça, sabedoria, porque se ele não tiver a Tua unção, Senhor, ele será apenas como o sino que retine. Senhor, conceda-lhe graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Nós temos aprendido a verdade. A verdade que diz que o nosso maior inimigo não é o diabo. Faça assim. Psh. Se alguém pertinho de você conversar, você faz como para ele. Faça assim. Psh. Que o único que esteja movendo agora em nosso meio seja o Espírito do Senhor. Escute. A palavra diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O que nos destrói não é Satanás, é a falta do conhecimento. O conhecimento como lidar com ele, o conhecimento que Jesus já o venceu. Nós não vamos vencer o diabo, nós temos apenas que resistir ao diabo. Quem lidou com o diabo foi Jesus, ele o venceu. Hoje, ele é apenas um leão desdentado. A palavra diz que ele anda em derredor, rugindo como um leão. Ele anda em derredor por quê? Porque o conhecimento que temos, a palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor. E quem é o anjo do Senhor? Quem é? Jesus. Jesus. A palavra diz: você está aqui, o Senhor, o inimigo pode levantar, mas ele está aqui. Essa compreensão você precisa ter. Muitas vezes as pessoas entram em confusão na vida, muita confusão, a respeito de uma situação aparentemente muito delicada, chamada sofrimento. Hoje, nosso querido irmão, o Tião, na hora que foi ministrar, ele disse: eu recebi uma notícia de sofrimento. Existe o sofrimento físico, sofrimento na alma, existe angústia, tristezas, existe aquele tipo de sofrimento que vai lá no fundo do nosso ser e que nos amedronta de uma forma tão profunda. Mas a palavra diz de um sofrimento por causa de Cristo. Sofrimento por causa de Cristo. Sofrimento por causa dele. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Agora nós vamos ler hoje bastante a Escritura, como sempre fazemos. Divida a sua Bíblia, se alguém está ao seu lado e não tem, deixe ele passar o dedo em cima. Apocalipse 2, verso 1. Jesus está escrevendo à igreja.
E essa igreja é a igreja de Éfeso. Mas não está falando simplesmente de uma igreja local. Há uma era. Cada uma dessas igrejas representa um período da igreja também. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Note que no versículo 3, o Senhor Jesus fala aos irmãos dizendo: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. Olhe para mim. Hoje, de cada 3 cristãos sobre a face da terra, de cada 3 cristãos sobre a face da terra, 2 vivem numa situação de sofrimento, limitação de liberdade e opressão. Nossos irmãos na Índia, nossos irmãos na China, irmãos na Indonésia, em tantos lugares, na Nigéria, onde a fé evangélica tem crescido de uma maneira tão gloriosa. Está sendo tão comum, no meio da reunião, bombas explodirem, irmãos morrer. Aqui a palavra tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome. Muitas vezes as pessoas acham que quando vêm para Jesus, recebem dele uma proteção, como se fosse uma isenção, que nunca ele iria experimentar qualquer nível de sofrimento. Existe sofrimento e sofrimento. Mas eu quero falar hoje à noite desse sofrimento por causa de Cristo. Esse sofrimento que vem não é porque você está com AIDS hoje, porque foi lá e se envolveu com uma prostituta que estava com AIDS e você ficou com AIDS. Não estou falando desse tipo de sofrimento dessa maneira. Não é aquele sofrimento daquele que está atrás das grades hoje porque cometeu um crime. Não, ele está simplesmente cumprindo o que a lei determina. Mas aquele sofrimento por causa da fé, o sofrimento por causa de Jesus, o sofrimento por ter abraçado a fé, o sofrimento que vem pela santidade na sua vida, o sofrimento que vem por situações que simplesmente pelo fato de você carregar uma Bíblia, as pessoas iriam te odiar. 1 Pedro, capítulo 4, bem pertinho do Apocalipse, você vai encontrar 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 até o 19. Amados, vamos falar? Amados. Quem aqui é amado? Eu sou. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na exaltação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós
repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro, mas se sofrer como cristão. Vamos falar? Se sofrer como cristão. Outra vez, se sofrer como cristão. Não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem sobre nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O verso 16 diz assim: se sofrer como cristão. Se sofrer como cristão. Não é aquele tipo de sofrimento que chega porque você pisou na bola, não é isso. É esse sofrimento pelo fato de você ter abraçado a fé, de você ter amado Jesus com todas as veras da sua alma, de você ter se entregue a Ele, amado o Senhor, colocado em primeiro lugar da sua vida. Esse que é o tipo de sofrimento chamado o sofrimento como cristão. É o primeiro lugar aqui que você encontra essa palavra cristão. A palavra cristão significa não aquele que é da religião de Cristo. A palavra cristão significa aquele que é da mesma natureza de Cristo. Quando você ouve a palavra elefantinho, que é? É um animal que tem a mesma natureza de quem? Do elefante. A palavra cristão não é aquele que é da religião de Cristo. É aquele que tem a mesma vida de Cristo. Nós não temos uma religião. A fé cristã não é uma religião. Nossa fé não é uma religião. É um relacionamento. É a nossa intimidade com Ele. A vida cristã não é o meu esforço para vivê-la, mas a minha entrega em permitir que Cristo viva a vida dele na minha vida. Em Filipenses capítulo 1, o verso 29. Filipenses capítulo 1, o verso de número 29, proclama exatamente a mesma verdade, dizendo: quando a pessoa vem para Jesus, muitos dizem assim: entrega a sua vida a Jesus, sua vida vai ficar uma vida tão gostosinha, vai ser uma vida tão bonitinha, vai ser uma vida tão boazinha. Querido, esse é apenas um aspecto, a essência é diferente. O verso 29, Filipenses 1, 29 diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Essa é uma graça que poucas pessoas querem. Há muitas pessoas hoje que não sabem o que é ser um cristão. Quantas vezes eu vejo determinadas coisas assim em alguns pregadores, principalmente na televisão, eles nunca pregam isso, nunca ensinam isso. Quantas vezes pessoas hoje vêm para a fé, mas não têm esse nível de compreensão. E aqui a palavra diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Crer pode ser algo subjetivo. A crença, crer pode ser apenas para alguns uma crença, aquilo que eu creio. Mas aquilo que eu creio tem que desembocar em atos. É o meu estilo de vida. E para você viver como cristão, querido, para você viver como cristão, há compromisso. Existe compromisso. Um dia, falando com uma irmã, ela disse: pastor, eu gosto muito da igreja da Lagoinha, gosto do senhor. Mas sabe, pastor, era meio esquisito na igreja, os bancos são muito apertados.
Eu quero ir para uma igreja que os bancos sejam maiores. Eu quero ir para uma igreja que tenha salas mais confortáveis para os meus filhos. Eu quero ir para uma igreja onde tenha muitas vagas de estacionamento. Eu fiquei ouvindo. E fiquei pensando. As pessoas hoje, onde está Jesus nisso? Onde está Jesus nisso? Onde está? Eu quero uma igreja que tenha uma boa escola dominical para os meus filhos. Quando eu vejo a Ana Paula, vejo o André, vejo a Mariana, eles foram criados aqui, na mesma classe, ou na mesma sala, que os filhos de qualquer família podem estar. Quantas vezes eu vejo alguns bagunçando a vida, indo atrás para onde oferece mais conforto, e depois os filhos não estão em lugar nenhum. Ele não encontra estacionamento lá. Querido, eu moro perto do Mineirão, em dia de jogo, é uma coisa insuportável. Ninguém diz, eu não vou assistir o Atlético ou o Cruzeiro, seja lá o que time, porque eu não encontro estacionamento. Eu vejo aquele povo subindo a pé. Eu vejo subindo ali na Abrão Caran, aquela multidão subindo a pé, com a camisa, veste a camisa. E muitas vezes o time é derrotado, ele sai xingando e tudo. Sabe, eu vejo como as pessoas perderam, tantas pessoas perderam o sentido de que seja ser igreja, que seja ser cristão. Quando diz aqui a palavra, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Tiago capítulo 1, os versos 2, 3 e 4. Tiago capítulo 1. Tiago fica logo depois de Hebreus. Bem no finalzinho da Bíblia você encontra Hebreus. Tiago capítulo 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olhe para mim. No lugar onde você está sentado, não é aqui na igreja da Lagoinha, não. Praticamente em todas as igrejas, no mesmo lugar que você está sentado, 5 pessoas já sentaram, já foram batizadas. Não é na igreja só da Lagoinha, não. Isso em todas as igrejas. A maior igreja do Brasil, sabe qual é? É a igreja dos desviados. Aqueles que começaram e não perseveraram. A palavra diz no verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. O cristão não é masoquista. Nós não somos masoquistas. Masoquista é aquela pessoa doente, é doença da alma. Bate em mim, eu quero sofrer. Bate em mim, bate em mim, bate em mim. Não é isto. Não estou procurando sofrimento, não. Mas aqui a palavra diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Hoje, o que falta de uma forma tão grande na igreja, nas igrejas, é perseverança. Perseverança. Eu fui na igreja, não achei lugar para estacionar, voltei para casa. Querido, eu vejo aqueles homens que não tem nada de Jesus na vida, para um Atlético e Cruzeiro, ele sai de casa, vive uma situação tão assim, aí é uma paixão, perseverança. Jesus falou: aquele que põe a mão no arado, não olha para trás.
Não olha para trás. Sabe quando você se vê comprado pelo sangue de Jesus, nada vai te tirar dos caminhos. A palavra diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação perfeita, para que ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A Bíblia fala desse sofrimento por causa de Cristo. Um sofrimento por causa de Cristo, por causa dele, pelo fato de você ser cristão. A sua vida, sabe, a sua vida é um impacto. As pessoas olham para você e dizem, tem alguma coisa diferente em você. Quando você olha a pessoa mais linda que já veio aqui, foi Jesus. Mas olha, o ponto 2 diz, por causa de Cristo. Olha em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Os versos 10 e 12. São as palavras do Senhor Jesus. Mateus, perseguição por causa dele. Diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Sabe, quando você veio para o Senhor, muitas vezes as pessoas acham, eu vou receber isso e aquilo outro. Você vai receber 1000 coisas, irmão. Você vai receber tanto que você nem imagina. É algo tão glorioso, tão celestial. Mas aqui começa dizendo exatamente isso. Bem-aventurados os perseguidos. Perseguidos por causa da justiça. Nós não gostamos dessa palavra perseguição. Sabe, só pelo fato de você ser crente. E no momento quando você chega no seu trabalho, dizendo, olha, eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu sou dele, a perseguição vai começar. Porque seu modo de olhar agora é puro, seus relacionamentos são santos, sua palavra é verdadeira, seu coração é cheio de misericórdia, o amor jorra na sua vida. Sabe, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas Jesus não para ali, ele diz, bem-aventurados sois, quando por minha causa. Quando ele diz, quando por minha causa, você que abraçou Jesus, você que se entregou a Ele, no momento quando você diz, eu quero Jesus na minha vida, só pelo fato de você ter falado isso, ele diz, bem-aventurados sois, quando por minha causa, vos injuriarem. Sabe o que é injuriar? É xingar você de tudo que é nome, é de lançar sobre o seu caráter, é lançar sobre a sua vida, sobre a sua integridade, sobre a sua pureza, todo tipo de injustiça. Injúria, injúria é isso. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Jesus não diz que você não seria injuriado, ele diz quando vos injuriarem. É quando. Jesus não disse se te injuriarem, é quando. Vão injuriar você, vão falar mal de você, vão falar mal da sua honra, vão falar quando vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Não é que você seja assim, mas vão mentir, vão mentir. Quanto mais você escolher viver uma vida íntegra diante de Deus, mais Satanás vai se levantar contra você. Ninguém viveu uma vida tão santa, tão pura quanto Jesus. Mas ninguém foi tão injuriado quanto ele foi. Mas Jesus disse, regozijai-vos. Sabe, você não precisa defender. Sua vida é a sua vida. Sua integridade, Deus conhece. São duas coisas que são muito diferentes. Reputação e caráter.
A sua reputação, os homens podem falar o que quiserem. Reputação é o que os homens dizem a seu respeito. Caráter é o que os anjos dizem a Deus a seu respeito. Sua preocupação é o seu caráter, é a sua integridade, é a sua vida. Sua reputação, se os outros falarem qualquer coisa, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Mateus capítulo 13, o verso 21. Mateus capítulo 13, versículo de número 21. Há muitas pessoas que vêm para o Evangelho, e quando recebem Jesus, Jesus falou que a semente é o Evangelho. É quando Jesus conta a parábola do semeador, no versículo 13 ele diz, mas não tem raiz. Vamos ler, começar pelo 12. Capítulo 13, o 19. Capítulo 13, verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então o coração do homem, esse coração muitas vezes rochoso, a semente cai, brota, a pessoa vive aquele primeiro amor, aquela paixão por Jesus, ele está querendo Jesus, não importa, mas vem, antes passa a ter o que? Pouca duração, quando chega o que? A angústia e a perseguição. Quando a pessoa vem para Jesus, ela vai experimentar angústia, vai experimentar perseguição. E quando vem a perseguição, é uma astúcia das trevas, para que essa pessoa não viva a plenitude da palavra. Marcos capítulo 10, versículo 30. Marcos capítulo 10, o verso de número 30. Diz assim. Vamos começar com 29. Marcos 10, 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Olhe para mim, quando você veio para Jesus, se você é filho único, no momento quando você veio para Jesus, você passou a receber, quando veio aqui à frente, e quando você virou, eu falo, olha, você vai conhecer sua nova família. E quando as pessoas olham assim, aquelas faixas, e as pessoas cantando, uma família. Naquele momento ele está recebendo, só aqui em Lagoinha, mais de 51 mil irmãos. Entre esses irmãos, ele vai receber o quê? Igual está escrito aqui. Ele vai receber casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos. Ele deixa essas coisas e recebe, já no presente, o cêntuplo. Jesus usa essa palavra 100. Ele tem uma casa, passa a ter 100. Ele tem um irmão, se ele tiver pouco, tem 100 irmãos, porque é um aprisco. E um aprisco são 100 ovelhas. Ele tem uma irmã, vai receber 100 irmãs. Tem uma mãe, vai receber 100 mães. Tem um filho, vai ter muito filho, hein? 100 filhos. Campos, e aqui diz também que ele vai receber com o quê? Perseguições. Por quê, querido? Quando sua fé é provada. Vamos cantar, viu, Sérgio? Quando a fé é provada. Prepara aí os músicos aí. Quando a fé é provada. Nesta hora, quando a fé é provada, vem as perseguições, é para você crescer.
é para fazer as suas juntas se fortalecerem, seus músculos marem, para você deixar de ser um morgão na vida, para ser um gigante. As perseguições vêm, com perseguições no mundo por vir. O quê? A vida eterna. João capítulo 15. Olha para o seu irmão e diga: esse versículo é para mim. João capítulo 15, verso 18 a 21. João capítulo 15, versículo 18. Jesus Cristo fala conosco, fala comigo. E você não pode esquecer dessas palavras do Senhor. Ele diz assim, João 15, 18. Se o mundo vos odeia, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também perseguirão, guardarão a vossa. Se o mundo vos odeia. Semana passada nós tivemos a celebração do Dia dos Namorados. E olhando um dos jornais editados aqui em Belo Horizonte, uma página inteira, uma página inteirinha, estava apresentando fotos dos motéis da cidade. O lugar onde os namorados deveriam ir para celebrar o Dia dos Namorados. O crente é outro tipo de gente. Sabe, quando você leva a sua fé, Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se você fosse desse mundo ainda, querido, o mundo vai aplaudir você. O mundo tem um padrão. Um padrão. Quando a pessoa desce do padrão, ela é punida. Quando a pessoa desce do padrão, ela é punida. Aqueles homens que hoje cantaram aqui, eles estão presos, estão sendo punidos. Coisas erradas que praticaram. Quando a pessoa desce do padrão, ela é punida. Mas quando ela sobe do padrão, ela é perseguida. O cristão, ele sobe do padrão. É exatamente isso que acontece. Quando você entregou a sua vida a Ele, Ele disse: se vós fosseis do mundo, ou você não é mais do mundo. O mundo é esse sistema que está aí, é esse cosmos. Ou seja, esse sistema chamado mundo, onde o diabo reina. O diabo reina, está ali no mundo. Jesus disse: ele é o príncipe desse mundo. Agora, quando a pessoa converte, ela é arrancada desse mundo. E ele passa a ter uma nova natureza. Ele passa a ter a vida de Cristo nele. Por isso que Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. O diabo odeia Jesus. O mundo odeia Jesus. O verso 18 ele diz assim: se vós fosseis do mundo. Se você fosse do mundo, querido, o mundo ia aplaudir você. O mundo ia aplaudir você. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Querido, o mundo nunca vai aplaudir você. Você nunca vai ouvir no jornal uma manchete assim: ladrão católico matou enquanto assaltava.
Nunca. Você nunca vai encontrar escrito assim: ladrão espírita assassinou na hora que estava roubando. Mas se for um crente, vai aparecer grande assim: ladrão crente. Você nunca vai ouvir escrito assim: deputado católico se envolveu em corrupção. Mas se um crente se envolver, vai aparecer assim: deputado evangélico entrou em corrupção. É isso. O mundo está aí. O mundo nunca vai aplaudir. Não há. Você não consegue misturar água e óleo. No momento que você virou óleo, você passou a ter a vida, unção. Não mistura, é diferente. E Jesus, no verso 20, diz: lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mateus capítulo 10, verso 22. O mundo vai odiar você, querido. Não adianta. Porque isso não é aquela pessoa. Jesus falou algo, você não vai poder fugir. Mateus capítulo 10 diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está na sua Bíblia ou só na minha? Está na sua Bíblia? Que está na sua Bíblia, levante a mão. Está na sua Bíblia? Querido, olha, o mundo, sabe? Por mais que ele falou e tal, o mundo no fundo te odeia. Jesus falou: sereis odiados de todos por causa do meu nome. É verdade que o crente é aquela pessoa mais magnífica sobre a face da terra. É uma pessoa carinhosa, é uma pessoa prestativa, é aquela pessoa amiga, é aquela pessoa presente, é aquela pessoa que está ali junto. Mas o mundo, mesmo você fazendo tudo isso, vai te odiar. As pessoas odiaram Jesus. O que Jesus fez? Curava, libertava, ressuscitava morto, fazia paralítico andar, cego ver, abraçava as pessoas, tocava nos leprosos, multiplicava pães. E o mundo o odiava. Olha o verso de número 25. Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Belzebu era chamado o principal dos demônios. O capeta maior era esse aqui, Belzebu. E falavam que Jesus operava através desse demônio. E Jesus disse assim: basta o discípulo ser como seu mestre. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levante a mão. Então declare: eu sou discípulo de Jesus. Bem alto. Mais uma vez: eu sou discípulo de Jesus. Eu sou. E a palavra diz: basta. Verso 25: basta ao discípulo ser como seu mestre. Basta você ser como Jesus, querido, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de benignidade. Sabe, o crente é essa pessoa linda, essa pessoa assim, quem diz que é cristão, jorra da vida dela tanta misericórdia, compaixão, amor. E Jesus disse: basta ao discípulo ser como seu Senhor, e ao servo como seu servo. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Eles vão dizer que você é isso e aquilo outro, querido. Não dê valor a isso. Dê valor àquilo que Deus diz ao seu respeito. No verso 39, Mateus 10, 39, até perder a vida. Diz assim: quem acha a sua vida, Mateus 10, 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la.
Sabe o que é a vida? A vida é muito mais do que o existir. As pessoas que não têm Jesus, elas existem, mas não têm vida. Não tem vida. É uma mediocridade. Os valores são os valores gestados pelo inferno. As mulheres, o valor delas é apenas as medidas do corpo. Mas aqueles que têm o Senhor, não. Quando Jesus diz: quem acha a sua vida, perdê-la. Quem perde, quem todavia perde a vida por minha causa, achará. No momento quando você entregou sua vida a Jesus, você perdeu a sua vida, entre aspas. Era aquela vida distante, como cantamos, distante de ti, Senhor. Distante. Longe de Jesus não há vida. Longe dele as pessoas desistem apenas. Quantos casamentos que apenas existem, mas não carregam aquele bulício de alegria, de prazer, de felicidade, de contentamento. Quantas pessoas estão tão aferradas às coisas. Hoje tem tanta gente achando que o reino dos céus é aqui na terra. Aqui na terra. Quando você olha Jesus falando em Mateus 19, verso de número 29. Mateus 19, verso 29. Diz assim a palavra: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Hoje tem pessoas que têm tanta dificuldade de seguir a Jesus, porque tem tantas coisas na terra. Semana passada alguém estava conversando comigo, e no meio da conversa eu perguntei para ele: sabe quantas casas eu tenho além da minha casa? Ele ficou assim: deve ter muitas. Eu disse: nenhuma. Sabe quantas casas de campo eu tenho? Ele ficou olhando assim. Eu disse: nenhuma. Sabe quantas salas de prédio eu tenho? Ele ficou olhando. Eu disse: nenhuma. Se você puder ter 50, isso é problema seu. Não imagine cuidar de 50 casas. Se você puder ter, tudo bem, querido. Mas não é isso o sumo bem da vida. Tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar. Fica. Na minha vida eu aprendi a viver solto. 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 Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, filhos, campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, herdará a vida eterna. Eu confesso a vocês, antes de eu me converter, eu tinha 17 anos quando eu converti. Eu já era um empresário. O ponto mais nobre que existia aqui em Belo Horizonte, mais nobre, era na Praça 7. Foi o primeiro shopping da cidade com a escada rolante. Praça 7, Shopping Center. A minha loja era ali. Ali era a minha loja. Naquela época eu já tinha quase 50 empregados. Quando eu viajava para São Paulo, para fazer compras para a fábrica, eu não conseguia hospedar nos hotéis. Era a época da Revolução e não tinha carteira de identidade, eu era menor. Eu tinha uma ambição de ser rico, de ter coisas. Mas quando eu converti, isso foi para mim, ou seja, mudou tudo.
19 de maio de 66. Em poucos dias, eu criei na chamada de Deus para ir para o ministério. Eu desfiz de tudo. De tudo. Tudo. Houve um momento quando eu olhei, só tinha eu. Mas eu tinha o Senhor. E durante toda essa caminhada, nunca me faltou nada. Como para você também. Eu não estou falando que você não possa ter, pode, querido. Mas muitas vezes há um limite. E as pessoas passam daquele limite. Coisas que ele poderia estar investindo no reino. Mas ele fica tão seguro com as coisas que perde. Ou seja, o evangelho, quando a pessoa precisa ter uma lembrança, eu já deixei algo, ficou algo para trás, algo que ficou, uma lembrança, algo que fica. E naqueles momentos quando a fúria do inimigo vem, você tem uma certeza, receberá muitas vezes mais. E diz assim, e herdará a vida eterna. Lucas capítulo 8, verso 13. Lucas capítulo 8, o versículo de número 13. Há muitas pessoas que desviam na hora da provação, na hora do sofrimento. E Jesus anteviu, já tinha visto isso antes, ele disse assim, a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação, o que? Se desvia. Há muita gente que não sabe o que é ser cristão. Ele acha que ser cristão é só, está doendo aqui, me cura aqui. Então ele vem para Jesus só para receber a cura. Eu estou precisando de um casamento, então vem em casa. Não é isso. Seguir Jesus é muito mais do que isso. Hoje, muitas vezes, as pessoas não sabem o que é seguir Jesus. O que é ser cristão? O que é ser um crente? O que é ser um crente? Igual eu comecei a reunião falando, as pessoas estão procurando o quê? Eu vou para uma igreja onde tiver um estacionamento. Eu vou para onde os bancos forem estofados. Não serve banco, tem que ser poltrona. E tem que ter um espaço, porque lá na Lagoinha os bancos são muito pertinho, e se a gente entra não consegue sair. Aí eu vou para uma igreja onde tem um prédio assim, para as crianças ali. E eu fico vendo. Conheço tantos lugares que tem tudo isso. E vejo pessoas com a vida tão arruinada, famílias tão destruturadas, filhos que os irmãos estão compreendendo. Não é nada disso, a fé cristã é muito mais. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 4, alguma coisa que você zela muito, o mais importante é aquilo que Deus diz a seu respeito, a reputação sua, querido. Quantas vezes você valoriza tanto e tem que valorizá-la, mas você é aquilo que Deus diz que você é. Não adianta você querer apresentar uma coisa que você não é. Mas Paulo escreve aqui sobre a perda de reputação. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 9, ele diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos.
Está na sua Bíblia, só na minha? Segunda Coríntios, capítulo 4. Morte. Versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11. 2 Coríntios 4, 11 diz: porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Não era que Paulo fosse masoquista, sofrendo, não é isso. Ele diz: porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Quando a sua fé é provada, meu irmão, é nessa hora. Muitas vezes, a crise, essas situações, a crise, ela não desenvolve o nosso caráter. A crise revela o nosso caráter. Ou seja, são nessas horas que você coloca realmente para fora, que você manifesta a sua fé. 2 Coríntios ainda, capítulo 6, verso 8 a 10. Veja aqui o testemunho de Paulo. Foi Paulo que disse assim: sede meus imitadores. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Capítulo 6, verso 8 a 10, ele diz: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo. Possuindo tudo por quê? Um moço um dia